queridos irmãos. Hoje, então, é a Maria Aparecida que vai apresentar a palestra falando sobre os 5 elementos. Eu vou tentar compartilhar aqui na tela. Boa noite mais uma vez a todos, a quem entrou depois. Então, vamos falar hoje sobre os 5 elementos e o Yin e Yang, né? Os 5 movimentos. Na verdade, são 5 movimentos que vêm desde a formação e das transmutações com Yin e Yang. E para entendermos melhor sobre esses 5 movimentos que vêm dos 5 elementos, precisamos mergulhar um pouquinho na cosmogonia, na mitologia mesmo do Tao, né? Que é daí que vem esses movimentos, esses 5 movimentos, e que vem o Yin e Yang, e todo o entendimento filosófico a partir daí. Por favor, estão me escutando? Estão? Sim. Meu microfone está estranho. Não vou continuar. Qualquer coisa, então, por favor. Estamos escutando, obrigado. Obrigada. Então, vamos lá. Os 3 tesouros. Mergulhando agora um pouquinho mais na filosofia do Tao, que deu origem a tudo isso. Os 3 tesouros, Sambal, o Jin e o Shi. O Jin, o Shi, que é também chamado Ti, e o Shen. Então, o Jin é a essência, o Shi é a energia vital, é o Ti da terra, e o Shen é do espírito. Então, no céu há 3 tesouros, o sol, a lua e as estrelas. Na terra há 3 tesouros, a água, o fogo e o vento. No homem há 3 tesouros, é o Ti, o Jing, né, que é a essência, o Ti, que é a energia vital, e o espírito. Os 3 reis celestiais. O cânon taoísta ensina que em eras muito antigas, entre o período descrito como o período celestial e o início da civilização humana, quando o céu e a terra se separaram, houve uma fase de caos e penumbra, que existiam poucas delimitações entre os seres criados, então. Nesta era, surge um mito do homem primordial, chamado Pangu. Era um homem híbrido, era masculino e feminino, e ser humano, que deu origem à humanidade, isso segundo essa mitologia. E aí, então, surgem os 3 reis celestiais. Nessa fase considerada pelos 3 reis celestiais, o taoísmo, como grandes patriarcas do ensinamento, é um tempo que não tem início definido e leva as suas raízes até os dias de hoje, como a era dos 5 imperadores sábios que surgiram, que sucederam os 3 reis. Os reis celestiais, ou reis sagrados, são o rei do céu, Tianhuan, da terra, de Huan, do homem, Huan, e os imperadores correspondem, respectivamente, às virtudes e aos 5 elementos naturais, com a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. Fi, Xi, imperador azul, representa a bondade. Xinon,
o imperador vermelho, a polidez. Huan-Di, imperador amarelo, a sinceridade. Shao-Ho, o imperador branco, a justiça. Yuan-Shu, o imperador negro, representa a sabedoria. Então, a partir daí, então, começa a desenrolar um pouquinho mais sobre o Yin e Yang. Os 5 dragões. Conta o mito dos 3 reis que se manifestaram na Terra em período sucessivo e governavam um continente localizado no alto de uma montanha de nome Kulum, onde fundaram as dinastias e tradições. A primeira manifestação ocorreu quando desceram os 5 dragões e revelaram seus ensinamentos ao primeiro rei celestial, que era o rei do céu, ou rei celeste. Essa imagem representava o sopro criativo que desce do céu, desmembra-se em 5 forças e manifesta-se no primeiro homem. Os 5 dragões, 5 fases, ou 5 elementos naturais, que representam as 5 fases criativas: o dragão da madeira, dragão do fogo, dragão da terra, dragão do metal e dragão da água. Ao revelarem seus conhecimentos, as 5 forças criaram a ordem do universo. A origem de todas as raças. No continente Kulum, o rei do céu descobriu 12 irmãos que formaram 12 tribos em torno da tribo central. O próprio rei, o rei da terra, se desdobrou em 10 irmãos, que formaram 10 tribos em torno da tribo central. O próprio rei da terra, o rei do homem, se desdobrou em 8 irmãos, que formaram 8 tribos em torno da tribo central. O próprio rei do homem e o próprio rei do homem. Todos fundaram tribos, ao todo 33, por milhões de anos, povoaram aquele continente, até deixar o local por conta de um cataclismo, e chegaram às regiões terrestres, onde a humanidade vive, para fundar todas as raças. Aqui veio os vários ramos dessa energia, né, os seus desdobramentos. Só vou pegar algumas coisas aqui que eu acho importante e vou pular para não ficarmos lendo muito, né? Então, o rei do céu é o número 13, e ele vai relacionando, que representa 12, mais sempre o ponto do meio. Os 12 ramos terrestres, as 12 qualidades de energia, que trazem o conceito de tempo para o universo, simbolizando as 12 casas do zodíaco, com o Sol no centro. As 12 horas em que divide o mostrador de um relógio, com os ponteiros sempre no centro. A partir daqui, nós vamos ver, eu vou até pular mais para frente, que essas horas vão estar mais adiante relacionadas também aos meridianos, à hora de energia de cada órgão. E vamos para o Yin Yang. As energias do céu e da terra manifestam o seu aspecto Yin e Yang. Eu vou diminuir. E a combinação dessas qualidades forma o taoísmo, forma o que o taoísmo chama de matriz sexagenária. As 60 qualidades de vibrações da energia cósmica. Individualmente, cada tipo de energia é resultante e diferente. A irmã Samira está admitindo?
na sala também? A irmã Samira está admitindo na sala também? Está com o host? E tem pessoas Eu pedindo para consegui entrar. estar como co-host. Tem mais alguém? Irmão, Só o Heitor. então tá. Irmão, então eu poderia admitir, irmão? Sim, irmã, eu já estou admitindo, pode ficar tranquilo. Então tá ok. Então, voltando aqui sobre a matriz sexagenária, são as 60 qualidades de vibrações da energia cósmica. Individualmente, cada tipo de energia é resultante de diferente, de um outro tipo específico, dependendo do momento e do lugar. Mas juntas, as energias representam as forças do cosmos, que está em constante transformação, estimulando e liberando a energia invisível, que se propaga pelo universo, gerando as transformações visíveis do mundo manifestado. A introdução do Ifun Jin, Tratado da União Oculta do Randi, o Imperador Amarelo. Esse trecho eu tirei deste livro. Aqui ele fala um pouquinho mais dos ramos terrestres, referindo ao Rei do Céu, e aos troncos celestes, referindo ao Rei da Terra. São como imagem do Taiti, símbolo da união das polaridades do Yin e Yang, que um ponto de energia Yin está contida no Yang, um ponto de energia Yang está contida no Yin. Representa o céu e a terra, trocando de posições para gerar as 10.000 manifestações. Aqui vem a representação dos elementos. A primavera, o nascimento, o verão, o desenvolvimento, o outono, a colheita, e o inverno, o armazenamento. Voltando um pouco aos 5 imperadores sábios, para poder relacionar eles aos elementos. Eles correspondem, respectivamente, às cores, virtudes dos 5 elementos, como madeira, fogo, terra, metal e água. O primeiro imperador, Fuxi, imperador azul, representa a bondade no elemento madeira. Tá? Tudo está relacionado sempre a um elemento que está relacionado a um órgão, que está relacionado a uma energia. O segundo, Cheron Shi Nozon, o imperador vermelho, representa a polidez. E a polidez é a virtude do elemento fogo. É importante nós observarmos que cada um vai ter a sua virtude. Huangdi, o imperador amarelo, ele representa a terra, né? Shao Hao, o imperador branco, a justiça. E Xuandi, o imperador negro, representa a sabedoria que vai estar na água. Aqui está faltando um elemento, que é o elemento metal, que vai estar na justiça. E o metal, ele sai da terra. Então, no ciclo de geração, mais para frente, nós vamos entender o que é esse elemento metal, que seria o quinto elemento.
E aqui estão, então, os movimentos, né, do Qigong, que são usados, né, em cima dos elementos, né? São usados com os próprios movimentos da energia do fogo, da terra, da água e do ar. Ela está o tempo todo, né? Uma gerando a outra, uma equilibrando a outra, como aqui no Yang. Ela está o tempo todo circulando e ela tem uma energia. Um pouquinho mais pra frente. Uma energia que vai estar girando no sentido horário, externa, que é uma energia de geração, né? Então, vamos voltar um pouquinho aqui, nos elementos. O fogo, o fogo vai gerar a terra, dentro da terra, tem metais e sais minerais, então vai gerar o metal. No metal líquido, vai gerar água. Da água vai alimentar a madeira vai alimentar o fogo. Então, esse é o ciclo de geração que está o tempo todo acontecendo dentro e fora de nós. Os 5 imperadores foram também governantes e chefes espirituais de seus povos. Tornaram-se alquimistas e mestres ascensionados e são considerados manifestações do Senhor do princípio inicial, ao nível mais alto no panteão das divindades taoístas, cuja última manifestação é o Lao Tse. Os 3 primeiros imperadores sábios transmitiram ao mundo ensinamentos que ainda hoje orientam estudos em todas as áreas de conhecimento humano. Fuji, também conhecido como Tao Hao, o grande e magnífico, é cultuado como inventor da escrita, da caça, da pesca, ensinou seus súditos a cozinharem, a pescar com rede, a caçarem com armas feitas de ferro. Deve-se ao Fuxi a descoberta do mapa do rio, a compreensão de que as linhas desenhadas naquele objeto revelam exigências e polaridades do Yin e do Yang. Uma outra curiosidade também, estou devendo aqui no meio do Imperador Amarelo, são que na numerologia das 8 manifestações das qualidades energéticas, trazem para o universo o conceito de multiplicidade da consciência, com o potencial de unir o céu e a terra. É o símbolo pelo qual o 8, trigrama Yin, em torno do centro do vazio, ele vai gerar as qualidades. Indo um pouquinho mais adiante, aqui ainda está no ciclo de geração, e aqui entra mais um dado, o ciclo de controle. Nós temos um gera o outro e um controla o outro. Então, madeira vai controlar a terra. A terra vai controlar a água. E a água vai controlar o fogo. Então, gera esse pentagrama aqui interno, que vai estar sempre também em movimento. Para que um não exceda, né? E
e não causa equilíbrio. Por isso que a roda do yin yang está sempre girando. E aqui nós temos o yang, né? E o yin, lá embaixo é o elemento água, e yang é o fogo. Mas cada elemento, somente ligado ao órgão, ele vai ter dentro de si o yin e o yang, que é a víscera, que é o órgão e a víscera. Aqui no caso, o que esse diagrama está explicando é justamente isso, né? O coração e o intestino delgado. Então, o coração é o órgão, o intestino delgado é a víscera. Então, o órgão é o yin e a víscera é o yang. Dentro desse elemento fogo vai ter o yin e yang também. Aqui no elemento terra vai estar, sempre estão em par, né? E aí nós temos o órgão e a víscera, que vai fazer o transporte dos líquidos e da energia. Nós estamos falando aqui o tempo todo da geração de energia, do transporte de energia, que vem dos alimentos, que vem do ar, né? Que é aquela essência que nós vimos logo no início, que são os três tesouros. O Jin, eu vou até voltar lá, porque é importante esses três tesouros. Então, aqui nesses três tesouros, nós recebemos uma essência pré-celestial que vem de nossos antepassados, é o que dá o nosso corpo, né? Então, essa essência é o Jing, é o que nós herdamos, né, do nosso antepassado, dos nossos pais e dos nossos antepassados. E o Qi é a energia da terra, que assim que nós nascemos, né, recebemos a plano, a energia da terra, e que vai nos permitir respirar e viver aqui na terra. E o Shen é o espírito, né, que é essa energia. Uma é celestial, uma é da terra e a outra é a nossa. Então, na verdade, aqui nós temos a essência que nós recebemos, nós temos o Ti, que é o da terra, e nós temos a celestial, a energia celestial, que seria aqui a do espírito. Sem isso, nós não vivemos. Quando vai para frente, eu sei que o já não encontrou. Eita. Indo para os quatro elementos. Desculpa, deixa eu ver. Do nascimento ao desenvolvimento, ele vai estar falando também, ele selecionou tudo aqui, né? Ele vai estar falando também dessa essência, né, do nascimento com a essência, do desenvolvimento e do crescimento dela no nosso corpo. Nós estamos falando do macrocosmo e do microcosmo, né? O macrocosmo, o yang, e o microcosmo dentro de nós, que também fazendo esse mesmo movimento em sincronicidade o tempo todo.
Então, voltando aqui, nós falamos, então, do fogo, da terra, né? Aqui, no caso, o órgão correspondente aqui na terra é o estômago e o pâncreas. Eles trabalham em pares também. O órgão e a víscera. Descendo, então, nesse movimento de geração, vem o pulmão. O pulmão é o órgão I, e a víscera dele é o intestino, que é o yang, que vai fazer o transporte das essências, né, dos líquidos. E nós temos o líquido, a essência pré-celestial, que é a que nós recebemos, e a pós. A pós-celestial, ela vem dos alimentos, né, é o que nós comemos. E o que acontece quando nós não temos uma alimentação que tem um ti, uma energia, tem uma energia pura, né? Acaba usando muito mais a nossa essência pré-celestial. E essa essência, ela não tem como repor. Isso quer dizer que, se nós nos alimentarmos mal e precisarmos usar mais dessa essência, ela vai acabar antes do tempo. Né? Ela é meio que prescrito tempo ali para que você use ela. Então, você não pode abusar, né, desse tempo, dessa essência, sem estar repondo no pós, com a essência pós-celestial, né? Então, através da alimentação, nós vamos entrar com a alimentação, com a energia pós-celestial, para não usar toda a pré, porque senão você antecipa a, a sua morte, né? Física. Então, aqui no metal, nós temos o yin e o yang, que é o pulmão, e o intestino grosso. Seguindo no círculo de geração, nós vamos ter a água, que é os rins, e a bexiga. Seguindo no elemento madeira, nós teremos a vesícula biliar e o fígado. E aí ela volta de novo para o fogo, que é ela que vai gerar os nutrientes aqui para o coração. O coração vai gerar para a terra vai gerar para o metal vai gerar para a água, e assim sucessivamente. A terra vai controlar, a madeira vai controlar a terra vai controlar a água, e a água vai controlar o fogo. Se isso sair do equilíbrio, vai gerar doença. Ainda aqui vai estar no campo energético, né? Não sei por que tá assim essa tela, ficou branca. E aqui nós vamos para o relógio biológico. Na ciência milenar da tradição chinesa, acredita-se que cada órgão tem o seu próprio relógio, ou seja, uma hora em que ele está no seu máximo de funcionalidade. Aqui são horas, são marés energéticas. Nós temos, então, 12 meridianos, e esses funcionam em par, e cada órgão vai estar girando por 2 horas. Na verdade, são 12 girando por 2 horas.
que vai dar exatos 24 horas. E aqui, então, a gente começa com o horário do coração. Na verdade, nós começamos aqui com a vesícula biliar, a 1 hora da manhã. É ela que começa esse ciclo aqui. Então, ela gira por 2 horas e às 3 horas entra o horário do fígado. Acontece, às vezes, das pessoas falarem, nossa, eu tô acordando 3 horas da manhã, tô acordando 5 horas da manhã, né? Aí isso tem muito a ver com a maré energética do órgão, né? Se ele está em deficiência, se ele está em excesso de energia, então você vai sentir um desconforto no horário da maré energética desse órgão, né? Então, ela faz aqui no fígado às 3 horas da manhã, pulmão às 5 horas da manhã, o intestino às 7 horas, e assim vai, cada 2 horas, né? Vai estar agindo um órgão e uma víscera daquele horário, até chegar aí ao meio-dia, que é o ápice do Yang. Então, o coração é o elemento, representa o elemento fogo, e o horário, ao meio-dia, é o ápice do Yang. Assim como, ao contrário, aqui meia-noite, seria o ápice do Yin, que é a energia do elemento água. Tudo bem? Estão me escutando? Sim. É que não estou escondida aqui, não. Sim, irmã, tudo ok. Ok, então tá bom. Então, aqui entra, mais uma vez, né, mostrando de forma um pouquinho mais clara aqui, o Yin Yang circulando aqui dentro, as marés energéticas no ciclo de geração e os horários de funcionamento aí dos órgãos e das vísceras. Agora, por acaso, nós estamos aqui entrando às 21 horas, nós ainda estamos no horário do pericárdio. O pericárdio é aquele que protege o nosso coração, né? E é um órgão de muita energia. Então, ele protege também a energia do nosso coração. Depois entra o triplo aquecedor, que controla os 3 aquecedores, né? Nós temos o aquecedor superior, aquecedor médio e o aquecedor inferior. Eles controlam toda a temperatura interna, né? A energia e a temperatura interna. Então, nós estamos aqui entrando nesse horário, das 21 horas, e será o triplo aquecedor. Vamos tomar água nesse horário, mais ainda do que tomamos. E aqui vem os sabores, os alimentos, as cores e os sabores e os alimentos correspondentes. Então, nós temos aqui o fogo, que gosta do sabor amargo, e alimentos vermelhos. Eu não consegui chegar aí. Não estou enxergando bem aqui, ó. Essa tela. Não sei o que eu fiz aqui, não, Heitor, porque eu não estou conseguindo enxergar. Dá 2 cliques que eu acho que ele volta ao normal. Não, isso. Como ele está selecionado, acho que se você clicar 2 vezes, ele deixa de selecionar.
É o que eu achei, mas ele não. Ah, peraí. É mesmo assim. Mesmo se você aumentar e diminuir, Ah, vou ver isso. É porque eu aumentei, né? Ixi, piorou. Isso piorou. Pode tentar aqui, ver. Então, vem, aqui o sabor. Bom, eu lembro dos sabores, só não vou ler o que está aqui. Na terra, o sabor da terra é o doce, né? Por isso que muitas vezes vai falar, estou com vontade de comer um docinho e tal. É a terra, o elemento terra dentro de você que está pedindo, né? Às vezes. E esse doce não é aquele açúcar, é um doce de uma fruta, é um doce natural, né? É esse que vai ter a energia do Ti, é o Ti, a energia pós, né? Que nós precisamos para poder manter o nosso corpo com vitalidade, com saúde, né? Então, no elemento terra, o sabor é o doce. E quando nós estamos em desequilíbrio, então você acaba comendo doce demais e não observando qual doce que você está comendo, né? E o que acontece é que você não vai levar a energia do Ti para o elemento terra. E aí ele pode cair em desequilíbrio e fazer um movimento contrário, né, à geração de controle. E aí é onde geram as doenças. Elemento metal é o pulmão. O sabor do elemento metal é o picante. E são geralmente os alimentos brancos. Aqui, voltando só um pouquinho na cor amarela, a banana, o mamão, porque as cores têm tudo a ver também com os elementos, né? Aqui o morango, coisas vermelhas, né? O elemento fogo. E aqui todas as frutas amarelas, melão, banana, mamão, vai estar relacionado aqui. O ideal é que nós tenhamos um prato mais colorido possível. Metal picante. Gengibre, né? Um exemplo de picante, pimentas. A água, o elemento rim, é o elemento água, o órgão é o rim, e a víscera é a bexiga. O rim tem uma curiosidade, né? Ele gosta do salgado, né? E aí nós temos que tomar um cuidado danado, porque às vezes a gente está comendo sal demais e não se dá conta de que é o rim que está também em desequilíbrio, que você não pode comer demais, né? Você tem que ser na medida do equilíbrio em tudo. Então, é importante a gente se observar nessa questão. E os alimentos pretos, então, a azeitona, ameixa, feijão preto, né? Eles vão tonificar e vão dar mais tipo. E madeira é o fígado, sabor ácido, e os alimentos verdes, é limão, né? Ele vai estar tonificando o órgão do fígado. Aqui nós temos uma tabela mais completa falando dos elementos, sabores, dos sentimentos. Então, no elemento fogo, o órgão é o coração, a víscera é o intestino delgado, a cor é vermelha, o sabor é amargo e o sentimento é alegria. E a expressão desse sentimento é a fala. Então, você vê que quando a pessoa está eufórica, ela está super falante e tudo. Então, essa é uma característica do elemento fogo. O comportamento é o discernimento.
O discernimento está relacionado com o intestino delgado, porque o intestino delgado é a víscera que vai separar o claro do escuro. Então, os líquidos, os fluidos nossos, ele vai separar o que é claro, o que é escuro. Isso aí reflete também no nosso discernimento. Este órgão é o intestino delgado que faz isso e trabalha em parceria com o coração. No elemento terra, o baço e o pâncreas trabalham com o estômago, a cor é amarelo, o sabor é doce, como eu já falei. O elemento, o sentimento é a preocupação. Então, transtornos de ansiedade vem dessa preocupação. A preocupação, ela tem um sentido circular, né? Então, ela fica o tempo todo girando em torno de si. E essa é uma característica do sentimento do elemento terra. O sentido do elemento terra é o paladar, né? Tem que estar comendo sempre alguma coisa boa, doce, né? E o comportamento é a ação. Ela está sempre com energia para estar fazendo as coisas, porque o baço dá isso, ele dá energia, né? O pulmão, sua víscera é o intestino grosso, então ele capta a energia, o intestino grosso separa e e elimina, né, o pesado. A cor é branco, sabor picante. O sentimento é tristeza, né? O sentido é olfato e o comportamento é a crítica de resultados. Aqui nessa tristeza é uma característica do sentimento do inverno, né? Ele está relacionado ao inverno e tal. E é introspecção, né? Aquela melancolia, aquele recolhimento, aquela necessidade de se recolher. Então, é um sentimento natural dessa época, né? Dessa estação, que é o inverno, de recolhimento e de uma certa melancolia, uma tristeza, e aí ela passa conforme muda, né, a estação. Então, porque às vezes a pessoa fala, estou triste, não sei porquê, é natural, faz parte desse movimento da Terra, das estações, essas mudanças. Nós não vamos estar o tempo todo alegre, nem o tempo todo triste, né? Nós vamos estar o tempo todo mudando, aceitar essa mudança e faz parte do processo da natureza, assim como o sol e a chuva. E vamos para o elemento água. O elemento água, o rim e a bexiga, a cor azul e preto, sabor salgado. O sentimento é o medo. Geralmente síndrome de pânico, ela vem daí desse elemento água, porque a água, o medo paralisa, né? Então ela mexe muito com essa questão. O órgão do sentido, onde ele capta, é o ouvido. Então, como que a gente sabe que pode estar qualquer algum desequilíbrio, alguma coisa diferente na audição vai te apontar um desequilíbrio do órgão do rim. Você pode ter zumbidos, você pode ouvir alguns outros sons também. Então, ele vai manifestar ali no ouvido, e ele vai ser de dentro para fora, você não vai ser um ouvir de fora para dentro, é comum, né? Agora, você vai ouvir chiado, zumbido, coisas, até sons diferentes de dentro para fora. Às vezes, um som de água, você ouve, então aí você presta atenção como que está o seu rim. Está comendo
muito sal, pouco sal, como é que tá aí a sua funcionalidade renal. Elemento madeira. Elemento madeira é o fígado, né? E a vesícula miliar. A cor é verde, sabor ácido e azedo, que nós falamos. O sentimento é a raiva. E o sentido é a visão. Então, visão turvas, escuras, vem do desequilíbrio aí desse elemento madeira. O que nós vamos prestar atenção é que o elemento madeira, ele vai estar entrando agora nessa estação da primavera, onde nós estamos, né, entrando na primavera. Então, o movimento dele, que não tem aqui, é o vento. Então, é uma estação de vento, né? E é uma estação também intermediária entre o verão, entre a primavera e o verão. Então, ela antecede. Então, observar nessa estação como que estão, né, seus movimentos internos mesmo, né? Cuidar da alimentação, procurar dar um pouquinho mais desse sabor azedo e observar os seus sentimentos. E a visão, como é que está, né? Se está turva, se está tendo qualquer problema de visão. É um sinal também que pode ser aí seu fígado ou vesícula biliar. Um comportamento do madeira é o planejamento e decisão. Então, se você está prostrado, sem disposição, isso é um desequilíbrio também do elemento madeira. Ele que vai dar força para que você ande, para que você passe, para que você realize, para que você sustente seu corpo. Então, observarmos agora, nessa primavera, que é do elemento madeira, quais os sentimentos. E eu fiz um resumo bem superficial, falando um pouquinho dos elementos, falando um pouquinho do yang, do tal. Mas eu gostaria de futuramente fazer uma analogia da psique, né? Dos elementos e dos temperamentos que nós estudamos na teosofia. Por enquanto, estamos parando por aqui, agradecendo muito a todos que assistiram. Alguém está entrando e saindo. Acho que o Nelson não deu certo, acho que ele foi e saiu. Então, meus irmãos, deixa eu ver, eu também desapareci. Então, atrapalhada aqui, viu, Mônica? Vou fechar isso. Agora sim. Então é isso, meus irmãos. Eu fiz um resumo. Espero que vocês tenham compreendido aí alguma coisa, que eu não sei se foi muito clara. Mas o Nelson entrou bem no final, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa referente ao que foi passado, eu estou à disposição. Não, eu estava assistindo no celular, porque eu consegui entrar no PC só agora. Eu assisti a palestra pelo celular. Ah, tá E, certo. não, mas eu gostei muito, sim, dos elementos, gostei, sim. Parabéns, viu? Muito obrigado. É que Ah, eu não consegui entrar no começo, porque o número do ID tem 10 algarismos. E, e hum, no,
E na propaganda que te apresenta, apareceu com 11 algarismos, por isso que eu não entrava. Ah, Tem tá. que estar naquela fotografia. Ah, Mas foi ótimo, eu consegui. O irmão me ajudou, ele me mandou o link, eu entrei pelo celular e consegui. ah, Obrigado. tá certo, eu que agradeço. Tá. Irmã Samira, alguém mais gostaria de comentar? Oi, Antônio? Cida. Oi, Cida. Pode falar, irmão. Então, bem, é sempre bom a gente lembrar, viu, toda essa ligação que nós temos, né, dos elementos com a saúde, o conhecimento de um modo geral, porque isso nos ajuda bastante a ter um controle sobre a nossa própria alimentação, nossos pensamentos, nossa forma de agir, enfim. Olha, gostei bastante, viu? É bom a gente estar sempre retornando, recordando, relembrando, porque tudo isso faz parte de um contexto evolutivo, né? A gente está aqui para aprender cada vez mais. Querida, muito obrigada, viu? Eu sei que todo mundo que se prepara se esforça. Viu, Cida? Gratidão. Tudo de bom para você, bem. Parabéns, irmã. Parabéns. Olha, é muito boa. O que você passou aí foi uma coisa, algo assim, não tão grande, mas que fez uma diferença grande para nossas reflexões sobre alimentação, né? Muito tempo atrás, quando eu era jovem e tal, eu tinha uma alimentação desenfreada, jantava, almoçava, comia feijoada meia-noite. Então, a gente, quando não tem uma alimentação, a gente tem uma alimentação assim, sem balancear, nem nada, talvez a gente nem repara que a gente está passando mal, tá vivendo, né, enquanto você está novo e tudo, né? Mas depois que você consegue balancear, você tem uma certa regra alimentar, tem dia que a gente chuta o pau e você come tudo quanto é coisa e tal, e vai para a cama à noite, começa a passar mal, perfeita saúde, vai no médico, o médico fala, vê os exames, né? Tá tudo certinho. Mas quando você tem uma alimentação desregrada, olha, isso aí tem tudo que você disse aí. Realmente, maravilha, viu, Cida? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Benê, gostaria de comentar alguma coisa? Está fechado seu microfone. Vai no foninho vermelho, aí você abre. Achei, Ah, agora sim. gostei da explicação. Assim, é excelente. Depois eu até quero saber mais sobre isso. Gostei bastante. E parabéns, viu? Ótima apresentação. Eu que agradeço, Benê. Seu José Salvador, conseguiu pegar alguma coisa no finalzinho? Você entrou? Acho que ele não está conseguindo falar. Ela só falou tchau. Então, vamos encerrar. Ô, Cida, só Pois mais uma não. coisinha. Tem um livro que a gente possa, assim, fazer de vez em quando, né? Uma pesquisa, buscar informação. Ah, tem sim. Desculpa, eu esqueci de passar. Bom, eu até passei, mas eu vou retornar. É o Tratado sobre a União Oculta, do Andi, o Imperador Amarelo. Ele vai Ah, falar sobre esses cuidados, sobre a alimentação. Repete, tá. por favor. Repete, por favor. Tratado sobre a União Oculta. Tratado sobre o... O Imperador Amarelo. Ele vai falar sobre os elementos. Tem muita coisa aqui que eu nem quis entrar, não dava para entrar, né? É, Mas falando sobre alquimia, das virtudes que vai desenvolver, né? Através Taoísmo, dessa né? compreensão do taoísmo, exatamente. certo. Obrigada, bem. Eu que agradeço. Uhum. Irmã,
Parabéns pela explanação maravilhosa, como sempre. Hum. O importante é a gente manter o equilíbrio entre todos os elementos, para que tenhamos uma saúde harmoniosa com a natureza. Porque Isso, se a gente for a favor da natureza, nós sempre teremos uma excelente saúde. Isso que é importante. isso mesmo. Nós temos alguns chats aqui. Rosa Manecunci, muito interessante, Cida. Muito obrigada pelas informações. Parabéns. Odete Liberato, gratidão, muito boa apresentação. Heitor, parabéns, irmã Cida. Tema muito interessante. Posso abordar mais vezes essa temática. Inclusive, irmão Heitor, eu gostaria de futuramente trazer, porque eu trouxe só superficialmente para que nós tenhamos noção do que é esse mundo, porque depois adiante ele fala um pouquinho mais da alquimia, do desenvolvimento das virtudes relacionada a esses elementos, como que a gente consegue, né, transmutar para chegar a uma harmonia perfeita, a uma alquimia ali interna, né? Então, acho que é muito interessante futuramente a gente trazer um pouquinho mais dessa parte aí do oculta desses ensinamentos. Amém. Parabéns, ótima apresentação. Deus abençoe. Felipe, gratidão, ótima apresentação. Maria Ferreira, excelente abordagem, Cida. Gostei muito, parabéns, obrigada. Amo o tal. Ai, que bom. Também gosto muito desse assunto. Eu agradeço a Na todos os semana que vem, irmãos. Na semana que na vem semana que teremos. vem teremos a palestra do nosso irmão, presidente da Sociedade Teosófica do Brasil, Otávio Marquezinho. Otávio Martins, e vai falar sobre o tema A Busca Eterna do Ser. Ai, maravilhoso.